mais uma terça-feira, 18 horas. E estamos aqui novamente com The Dealers. Sempre contando um pedacinho da distribuição automotiva de veículos no Brasil. E hoje, eu sempre falo a mesma coisa, mas hoje é tão especial, tão bacana, porque eu acho que ele vai acabar mais falando de mim do que dele mesmo, né? Porque as nossas histórias, elas se confundem um pouco, elas se encontram, né? E a gente acaba ficando junto. E olha, eu estava pedindo para ele vir aqui faz tempo, ele está me enrolando, né? Mas finalmente eu tenho aqui com meu amigo Evaldo Soares, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, concessionário Honda, concessionário DAF, já foi Renault, já foi Nissan, né? E temos uma história aqui de 30 anos, mais ou menos, juntos. E eu acho que a gente podia começar no dia que a gente se conheceu. Eu vou dar uma introdução para o pessoal entrar e entender o contexto. O contexto era o seguinte: eu fui concessionário Honda também, né? Até aí tudo bem. E eu tinha um tio no Mato Grosso do Sul que era concessionário, mas ele gostava mais de gado, de fazenda, dessas coisas. Não gostava muito da concessionária, não. Ele foi Volkswagen, Massey Ferguson e Honda. Um dia ele me ligou e falou assim: ô, caporal, eu tô aqui com um problemão. Eu falei: qual é? Vendi uma moto. Assim, como assim vender uma moto? E qual é o problema? Não, na caixa vem duas. O que eu faço com a outra? Eu falei: nossa senhora. Eu falei: tio, bota no Expresso Araçatuba aí e manda outra para mim, que tá comprada. Eu tô depositando dinheiro na conta, eu fico com ela, não tem problema. E aí eu percebi que ele não tinha muita vocação, ele é já falecido, não tinha muita vocação para esse negócio, né? Porque ele não... era um problemão. Foi aí um dia que surgiu uma oportunidade, né, Evaldo? Agora conta para mim, como é que partiu essa... Porque foi a tua primeira concessionária Honda, foi em Corumbá. Conta aí, você lembra disso ou não? Claro, isso é história, né? História, a gente não... referência... Muito obrigado por estar aqui, João, estou muito feliz. Eu é que agradeço a você, né, nessa oportunidade especial de estar junto. Para mim também é muito significativo vir aqui participar contigo, porque a gente tem uma caminhada toda junto, né, de torcida um pelo outro, de compartilhamento das coisas, né, confidências. Então, poder estar aqui com você é algo, para mim, muito especial. E também eu quero aproveitar para cumprimentar todos os nossos internautas, né? Os nossos... assistindo aqui. Tem uma audiência muito grande no nosso meio, que é muito interessante, porque é para isso que a gente faz esse evento aqui sempre. Quando se trata de automobilismo, da história do automobilismo, eu acho que é significativo a gente ter esse tipo de trabalho, né, que procura entender o mercado de distribuição de veículos no Brasil, né, tudo que a gente passa, toda a trajetória do mercado e realmente os altos e baixos dele, né, como que ocorrem as coisas dentro desse mercado. Então é importante resgatar isso. Muito bom. Com certeza deve ter muita história. Então, mas me conta, quando a gente se viu a primeira vez, você lembra ou não? Lembro, claro. Onde a gente estava? Na verdade, o Elias, né, que é a pessoa que você se referiu, te chamava de Rinaldo, né? Chamava de Rinaldo. Não era de Caporal. Não. Caporal era o seu pai. Quem era da família chamava... Caporal era meu pai, exatamente. Eu era filho do meu pai. Quando eu fui a Corumbá para negociar a concessionária com ele, a gente tinha toda uma preocupação de ser aprovada a negociação na Honda. Você já era Suzuki, não era? Eu tinha distribuição da Suzuki. J. Toledo e da... Antes a gente era lojista. A gente foi lojista... Eu comecei como... Eu trabalhava numa concessionária Honda. Exato. Né? Eu comecei como despachante numa concessionária Fiat. Eu lembro. Né? Uma concessionária Fiat, auxiliar do despachante. E aí surgiu uma oportunidade de despachante na concessionária Honda, só que aí eu seria o dono do despachante. Olha que legal. Aliás, quem me indicou foi o dono da concessionária Fiat
para o dono da concessionária Honda, que era Kimoto na época, né? E ele estava sem despachante, e esse Mohamed Zayer, ele indicou a mim para ser o despachante lá. E assim eu fui, cheguei no negócio, já entendia tudo, comecei a trabalhar, desenvolver um trabalho, e a concessionária tinha 2 vendedores. E aí um vendedor foi dispensado, ou saiu, não me lembro bem, né? Isso era em 82, no ano de 82. Lá em Campo Grande. Lá em Campo Grande. E aí, como eram 2 vendedores, e a concessionária não fechava no almoço. Então, porque um detalhe, pessoal, lá em Campo Grande tinha concessionária até os anos 90, por aí, que fechava para almoço. Não tinha? Tinha. Não era assim? Tinha. Não, porque falando isso hoje, a pessoa fala, como assim fechava para almoço? Tinha, fechava para almoço. Era a regra fechar. Era, e não, nessa época... Eu acho que a gente era mais feliz. Nessa época, a concessionária não fechava. Já era uma inovação para a época, né? Algo assim, totalmente diferente. E eu enxerguei uma oportunidade, falei, olha, se vocês quiserem que eu segure aí na hora do almoço, eu fico aí para vocês. Eu fico aí pro vendedor, até porque ele me indicava os documentos para fazer, claro. Né? Então eu tinha que fazer uma média com ele. Aí, né? E aí eu fui. Então fica aí e tal. E passou-se uns dias e não se encontrava. E eu comecei a vender na hora do almoço. Comecei a vender. E aí o dono da concessionária, né, o Ronaldo, ele falou, você não quer ficar aí? Não quer ser vendedor? Aí eu pensei, falei, olha, eu posso contratar um auxiliar para o despachante. E ficar de vendedor, né? Isso vem logo no começo da coisa mesmo, né? E aí eu contratei um rapazinho, uma pessoa, e trouxe para trabalhar comigo. Ele foi ser o despachante, agilizar. Eu tinha que trabalhar, às vezes, à noite para poder fazer os processos todos, para conciliar essa coisa toda, né? Depois de algum tempo eu saí e eu enxerguei dentro da concessionária um nicho de mercado, trabalhando como vendedor. Que ninguém queria moto usada. Exatamente, você sabe dessa história. Né? Algumas vezes, né, ninguém, até hoje, a maioria das concessionárias de moto não consegue trabalhar com moto usada. Não querem, não se interessam. Como que eu descobri isso? Eu descobri justamente... Quando chegava o cliente, falava, eu quero vender a minha moto, como eu faço? Aí eu falei, olha, você não quer deixar em consignação isso dentro da concessionária, né? Você não quer deixar em consignação aqui? Aí fomos lá, buscamos uma carta de consignação, né, para legalizar a questão fiscal do produto, né? Pegávamos a motocicleta e fazíamos uma consignação para cobrar uma comissão para a concessionária, no caso, e também para o vendedor, né, no caso. E assim foi feito e começou a aparecer bastante. E eu comecei a olhar e falar, nossa, negócio interessante, né? Era um negócio que, de repente, daria para começar sem muito capital, porque você trabalhava com uma moto do outro, né? E do outro, né? Do cliente, no caso. Né? Você ganhava comissão, era um agenciamento, né? Até hoje tem muito isso no setor de lojas, né? Lojistas. Exato, né? Tudo consignado. Bom, foi assim que eu comecei, né? E aí eu enxerguei esse nicho e houve uma oportunidade, depois de uns 2 anos, de uma loja que estava à venda, os donos queriam vender, e eu vi ali uma condição, uma possibilidade de poder montar uma loja de motos. Aí fui para lá montar uma loja de motos, mas naquela época a inflação era muito grande, era tudo difícil. Antes de 85. Sim, você vendia uma motocicleta você comprava no mercado, às vezes, né? Eu comecei a comprar uma moto por 10 e vendia por 12, vamos supor, né? Um exemplo. Aí para repor tinha pagado 15. Para repor 15. pagava 15, e outra... Era difícil a pessoa aceitar vender mais barato, de repente ele mesmo vendia. Porque não tinha muita referência. Não, né? E o volume pequeno. Então, enfim, outra realidade, né? Outra realidade. Bom, e assim eu comecei a fazer, né, o negócio e tal, segui adiante, depois apareceu um sócio que entrou no negócio,
né? E capitalizou mais o negócio, ficou maior um pouco. Mas surgiu em seguida surgiu, alguns anos depois, já na década de 90, né? Já há alguns anos. Eu comecei a loja de usados em 84. E daí até 90, dali até 90 eu segui com a loja de usados, né? Foi um progresso e surgiu naquela época as scooters da Suzuki, que era a Caloi que trazia, né? Como que aconteceu o meu contato com a Suzuki, a scooter? Tinha um amigo, Caetano, que muita gente conhece do setor, que por sinal... Caetano Veículos, lá de Campo Grande, né? Tem uma o loja Caetano, de carro. né, que por sinal sofreu um atentado, né? Foi brutal, né? E ele hoje não está mais conosco, infelizmente, mas muita gente conhece do mercado, pessoa extremamente conhecida e importante para o mercado automobilístico, né? Você conheceu ele também, então. E aí o Caetano falou, vamos no salão passear, vamos dar uma volta lá em São Paulo? Eu falei, vamos. Chegamos no salão e olhamos todo o salão e eu vi num cantinho lá duas scooters. Estava lá junto com algum outro stand, eu não me lembro agora, de veículo, de automóvel. Era lá no AMB ainda, né? Eu olhei e achei aquilo maravilhoso, porque no Brasil não tinha. Eu peguei o cartão, fiz contato, descobri que era Caloi, peguei a representação, comecei a vender, me tornei aí um dos maiores vendedores de scooter do Brasil naquela época. Olha que legal. Que eles tinham, a Caloi tinha botado nas lojas, nas concessionárias Caloi. Naquela época existia concessionária de bicicleta Caloi, né? E aí eles botavam lá, mas os caras não vendiam. Não, e você vai ter que contar aqui uma coisa que pouca gente conhece, mas um negócio que mudou as nossas vidas. Sim. A minha e a sua. Sim. O que é Moai, Tanamoshi ou grupo de amigos? Então, aí por consequência, né, a gente começou a vender as scooters, né? Logo em seguida veio junto com as scooters os motores de popa da Suzuki também. Em seguida veio... Que era 4 tempos? Era 2 tempos. 2 tempos ainda. Tempos, A scooter também era 2 tempos. Tá. E aí vieram as scooters e os motores de popa. Depois o sonho era conseguir a J Toledo, porque tinha as motos importadas, estava numa condição boa. A relação dólar-real naquela época ainda era antes da entrada do real, né? Era outra moeda, não me lembro se era cruzado, alguma coisa assim, né? Estava numa relação boa, né? Então o produto chegava aqui barato, por isso que importava-se, essas scooters eram importadas, os motores de popa eram importados. A gente começou a fazer o trabalho, mas a gente tinha dificuldade com manutenção, por um lado, né? E política comercial mais definida, mais definitiva, né? E como eu já tinha um contato com a Honda, né? Surgiu o sonho de ser concessionário Honda. Nesse trabalho de scooter, né, que a gente trabalhou com Suzuki, a gente tinha que criar canal de venda, né? E foi aí que surgiu os chamados, né, seria grupo de amigo, né? E Moai, que veio da origem do Moai, né? Que é dos orientais, né? Isso, e tem o Tanamoshi, que é a mesma coisa, né? Eles falavam ou Moai ou Tanamoshi. E aí a gente começou a fazer grupos, né? E começamos Quantos grupos você chegou a ter? Eu cheguei a ter de uma vez 22. Eu tinha um monte, era coisa... Era uma loucura aquilo, não era uma loucura? 30, 40 grupos. 30, 40 grupos. Fazia assembleia, eu lembro que grupo sorteava de 12 celular, meses, 24 meses. Né? Era uma loucura. E aí... era um jeito de vender, só para explicar, pessoal, era um jeito de vender moto na tabela. Você acabava vendendo pelo preço cheio, não tinha desconto, tinha nada. Ele comprava parcelado, era um financiamento. Sim. O que encaixava era o mês que ele ia retirar o bem. Sim. Né? Mas não tinha sorteio, não era consórcio, porque não tinha sorteio, não tinha nada. Ele só escolhia, eu quero tirar no terceiro mês, no quarto mês. Isso, de certa forma, mudou o seu negócio e mudou a minha vida. E eu vou te dizer por que a gente vai chegar nesse ponto, né? Sim. Bom, a partir daí, né, a gente conseguiu fechar um grupo de consórcio com o consórcio Acauã,
Ah, eu lembro. Nós fomos para... queria crescer. Comprou o grupo inteiro. Aí, não, nós Vendeu conseguimos vender um grupo de consórcio, né? Ah. E aí já estava com a Suzuki, né? Com a J. Toledo também. E aí, no dia da primeira assembleia, uma pessoa me chegou e falou, cara, você faz um trabalho maravilhoso. Por que você não compra uma concessionária Honda, não vai buscar? Eu já tinha tentado com a Honda antes e não tinha conseguido, através de um amigo de Curitiba, Renato Scarante. Era a época do Barbante na Honda. Eu conheci, né? muito. Todo mundo conheceu, né? É. Então, aí eu falei, mas é difícil, quem tem Honda não vende, né? Falei, não, lá em Corumbá tem uns caras lá que não gostam do negócio. eles têm outros negócios. Mas você já me conhecia, não, né? Não a conhecia gente você. conheceu assim. Vou chegar onde a gente se conheceu. Aí eu fui lá e negociei a concessionária com o Elias e o Benjamin. Isso, né? Dois irmãos. Os irmãos. Nesse inteirinho, a gente estava naquela preocupação de ser aprovado a negociação, né? Eu preocupado, eles também, né? E aí ele falou, vou falar com o Caporal, que é um amigo meu, que trabalha na Mesbla. No caso era meu pai. Diretor da Mesbla, que tem conhecimento na Honda e vai nos ajudar. Falou com seu pai falou, o negócio é Reinaldo, né? Não, o negócio é meu filho. E ele falou, vou falar com o Reinaldo e nós vamos marcar uma entrevista lá na Honda. E fomos. A gente se conheceu na Honda. Foi quando a gente se conheceu. Na Honda, você e Elias, né? Era na Sena Madureira. Isso. Né? E fizemos essa reunião lá na Honda. Isso foi em 90? 92. 30 anos, 31 anos. Nossa Senhora. Você era jovem na época. Era na época do Nosal, eu era jovem, eu era guri de tudo. Eu já era velho. Então, não, a nossa diferença é pequena. E aí, você era gurizão também, eu me lembro muito bem disso. E aí você veio para me ajudar, para nos ajudar, né? E a gente saiu dali daquela reunião, na época era Barbante. Na época já não era o Barbante, na época era o... Tem aquele rapaz que faleceu no acidente, eu não lembro, Denis, não? Denise. Não, eu vou lembrar do nome dele agora. Não era o Casarini, é da época do Casarini, que era concessionário, né? Não era. Eu vou me lembrar dele. Mas era o Nozawa, o diretor, né? Tinha o Marcos Fermanian, que era da área, junto com o Hiroaki, que eram da área de nomeações, né? Que nós tivemos os contatos. Pinheiro, que apareceu. O Pinheiro, exatamente, num acidente na Bandeirantes, ele estava num Civic, alguma coisa assim, né? Corria, era piloto, e assim aconteceu um acidente com ele. Era o Pinheiro, o regional lá, exato. Né? Muita gente boa, conhecido, né? E aí nós fomos aprovados, mas nesse mesmo dia a gente foi visitar a Mesbla, na Avenida do Estado, um prédio antigo, todo, né, de tijolo à vista. Uma das primeiras concessionárias Chevrolet do Brasil. Porque e era Chevrolet e Honda no mesmo prédio. O Elias era muito amigo do seu pai, né, do próprio André de Botton, né, que era dono da Mesbla. E aí a gente passou lá e eu todo deslumbrado com aquilo, né? Era um outro mundo para mim, tudo novo, tudo diferente, né? Um começo realmente, assim, uma mudança de chave, né? Era meu sonho. Eu era concessionário na época. Você era no litoral. No litoral. Né? E aí eu deixei de ser concessionário, eu vou dar um pulo no tempo aqui, porque tem outra história engraçada, boa. Deixei de ser concessionário e comecei a montar os grupos de Moai Taramonte que eu aprendi com você. Né? E na época começou a faltar moto. E teve um concessionário de Santos, que era o Viola, que e o Nassim, é meu amigo até hoje, que uma época ele brigou com a Honda, isso é normal brigar com a Honda, claro. Brigou com a Honda, fechou a concessionária. Só que ele tinha 500 motos para entregar por mês no consórcio dele. E aí eu tinha os meus grupos e essas 500 motos para entregar. E eu cheguei a vender 600, 700 motos por mês sem ser concessionário. Zero. Era uma coisa maluca. E olha, que o governo não os ouça, mas faz 30 anos, né?
Eu fazia isso para minha conta física. A pessoa física, eu não tinha. A loja eu era sócio, mas não era sócio direito, eu tinha que passar isso. Tinha um banco chamado Banco Martinelli, que operava tudo por lá. Era uma loucura, gente. Aí eu comprei 2 picapes para buscar moto, transportar moto. Eu lembro que uma vez você me emprestou uma picape Mazda, inclusive. Eu não preciso de picape, que me ajuda aqui a transportar moto. E eu comprava as motos dos concessionários. Isso mesmo. Você me abastecia, inclusive, porque tinha um local. Antes de tudo isso, gente, eu transportei moto para o Brasil inteiro. Né? Eu tinha um transportador de moto. Então eu sabia no centro de distribuição onde estavam, como é que estava e tudo mais. Então eu comprava a moto do concessionário e retirava no centro de distribuição. Não importava onde ele estava no Brasil, eu ia pegar no centro de distribuição. Então, concessionário de Mato Grosso, mas no centro de distribuição de São Paulo. Eu pegava a moto lá. O outro lá de São José do Rio Preto, eu retirava em São Paulo. O outro do Nordeste, eu retirava em São Paulo. Sei lá, ia retirando as motos todas para entregar. Né? E o concessionário de Santos, à época, e acho que tem até hoje, que é a Samel, ele ia na Honda com todas as minhas notas fiscais. Carlinhos. Ia na Honda reclamar com todas as notas fiscais. Falei assim, esse cara está invadindo a área, ele está fazendo uma bagunça lá, etc, etc. Aí a Honda falava, mas ele não é mais concessionário. O que eu posso fazer? Ele não é mais concessionário. Eu tenho que ver quem vendeu para ele, por que vendeu, etc, etc. Isso foi uma época, não durou muito, é óbvio. Logo o Viola voltou a reabrir a concessionária dele, e aí ele tinha como se abastecer. Sim. Mas foi um ano, mais ou menos assim. Numa loucura, numa loucura. O mercado... Eu tive a oportunidade de conviver com o mercado como ele era antes, onde os próprios concessionários de São Paulo tinham um papel meio que distribuidor para o Brasil todo. Inteiro, né? O mercado rodava de outra forma. Aos poucos, foi justamente nessa época que eu acho que, né, a Honda percebeu isso, e ela começou a estruturar uma rede pelo Brasil inteiro. E mudando o centro de distribuição, inclusive, ficando mais regionais. E aí foi quando surgiu se percebeu a força do Nordeste. Para vender moto, né? Então, os lojistas, né, que muita gente usa outra terminologia, boqueiro, garagista e tal, picareta, esses caras têm um papel fundamental na questão da evolução do sistema de distribuição de motocicletas do Brasil. Nós, né, e outros vários que se tornaram concessionários, outros mudaram de ramo, outros viraram concessionários de automóvel, né? E aí as coisas andaram dessa forma, né? E foram se desenvolvendo. A partir daí a gente começou a crescer no Mato Grosso do Sul, né? Foi. Fazer um trabalho. Houve uma época que eu tinha as 2 bandeiras, Suzuki usadas em Campo Grande e a Honda em Corumbá. E aí a Honda ficava enciumada. Você se decida. Qual marca que você Honda, quer? E aconteceram vários episódios, até um muito interessante, né? Que eu vendia motores de popa em Corumbá, onde era do lado, né? onde era a sede na beira do Rio Paraguai, da concessionária. Claro. Então os meus clientes de motor de popa Suzuki compravam na concessionária Honda. Compravam na concessionária Honda. Mas você sabe que naquela época a Honda ela fazia uma avaliação, um PAC, alguma coisa assim, né? Tinha um PAC. E via na concessionária. E eu lembro, nunca me esqueço disso, foi um pessoal lá fazer uma avaliação, mas foi num nível fiscal. Canetando tudo, dando bronca, e porque eu tinha bicicleta para vender. Eu falei, mas minha cidade é litorânea, vende bicicleta. Isso é similar 2 rodas, você não... Nunca me esqueço a frase. Você não pode vender bicicletas. Aí começou a gritar comigo, falar de um jeito grosso. Tá? Eu falei, não, isso é o seguinte, você pode se retirar? Você pode ir embora daqui? Porque eu não quero mais conversar com você. Eu não sei por que você está me tratando desse jeito e tudo mais. Eu ainda, por enquanto, estou mantendo a educação. Sim. Então você some da minha frente, vai embora e depois a gente resolve. Aí eu lembro que foi o Pinheiro até que me ligou e falou assim, você não quer vir fazer o PAC aqui na Honda? A gente faz para você. Porque, eles foram numa briga, num jeito... O Pinheiro era muito jeitoso. Maravilhoso. Né? Mas num jeito tão truculento, brigar porque eu tinha bicicleta para vender na concessionária. Eu falei, eu moro numa cidadezinha de praia. Né? Onde tudo mais. Por que eu não posso ter umas bicicletas aqui para vender aqui? Não é problema, né? Sim. E era forte isso. E você vendendo motor Suzuki na concessionária Honda devia ser... Como eu estava falando, foi um episódio interessante que acho que fica legal contar, né? Porque é engraçado.
E aí eu tinha vendido muito motor de popa lá para os barqueiros que tem até hoje, os barco-hotéis que tem em Corumbá, né? E, e eu recebi a visita na época do senhor Suzuki, que era diretor do CNH, do Consórcio Nacional Honda. Quer dizer, o diretor do CNH, o Consórcio Nacional Honda, tinha o nome de Suzuki. Ele era foi, o nome dele. na época ele foi com o Ari, tinha o Ari, você deve ter Ari, conhecido, era um gestor lá do consórcio, né? Era. Já até falecido. E aí eles queriam conhecer o porto, lá em Corumbá. Ah, podíamos conhecer o porto e tal. Aí eu falei, vamos lá no porto, vamos visitar um barco-hotel, para ele ter uma noção. E naquela época nós estávamos com os problemas nos pinos dos motores da Suzuki, lá que na adaptação no Pantanal eles davam um problema, estava em fase de correção, né, na área técnica e tudo. E eu cheguei no barco-hotel, me lembro como se fosse hoje, o Carlinhos, um dos donos do barco. É um dono lá, do talvez do maior lá, né, do barco. Eu falei, olha, trouxe aqui um pessoal da Honda, né, para ver se não rolava Suzuki na conversa para não tumultuar o processo. Aí o cara, quando se apresentou, seu Suzuki. Esse aqui é o Ari, do Consórcio Nacional Honda, esse aqui é o diretor, o senhor Suzuki. Que bom que o senhor veio. Eu tô com problema nos motores. Eu estava sozinho com eles, né? E aquilo me deu vontade de rir na hora, porque eu falei, cara, isso vai dar uma confusão. A sorte que o japonês, por sinal, fez um trabalho maravilhoso no consórcio, muito respeitado, mas ele entendia pouco português. Ele era bem reservado e falava com sotaque ainda de japonês, né? Ele não entendeu. O Ari ficou meio perdido e passou olha lá, a garça no Rio Paraguai e tal, e a coisa passou. Então, episódios assim interessantes ao longo dessa caminhada, com essa coisa de Honda e Suzuki, aconteceu, né? Até o momento que eu achei que deveria fazer uma opção pela Honda, porque era uma marca que inspirava tinha um projeto para o Brasil, era uma montadora brasileira efetiva, né, com sede no Brasil, com decisão no Brasil, e eu enxergava que ia crescer, tinha espaço para crescer, na época tinha muito open point, né, e assim nós crescemos. Aí nós fomos desenvolvemos em Corumbá, né, um trabalho, ganhamos campanhas e tal, e fomos Campo Grande, evoluindo. Aí eles resolveram nos nomear em Campo Grande e no final da história a gente acabou sendo também depois nomeado em Aquidauana, né? Eu lembro. E quando nós viemos na Honda para acertar a concessão, né, de Aquidauana, já era em Campo Grande, já tinha um tempo já em Campo Grande, Corumbá. E eles falaram, você não quer olhar lá em São Paulo, Olímpia? Né? Que era junto com a área de Barretos. Falei, tá, vamos olhar lá. Não, se quiser, a gente está disposto. Se você tiver bala, eu lembro dessa frase do Hiroaki, né? E aí a gente foi lá em Olímpia, olhou a praça, olhou a região, e a gente está lá até hoje, em Barretos. Olímpia, a região é junto, né, junto com Bebedouro ali. Então hoje você tem Barretos, Olímpia, né? Campo Grande. Depois de um certo tempo, né? Aí foi quando houve uma passagem com Nissan e Renault, não me deu... Três Lagoas, não é? Três Lagoas? Era um momento o país estava na época da Dilma, né? Que houve aquela recessão, estava muito complicado o mercado de veículos depois de 2014, 15, foi muito desafiador, né? E a gente passou por dificuldade. A gente tinha pego a DAF. Essa história da DAF vem antes da Nissan e da Suzuki, da Nissan e da Renault. E aí, bom, antes disso nós deixamos o negócio Suzuki e ficamos só com Honda e crescemos bastante com Honda, viramos uma referência entre os maiores grupos aí do Brasil, né? Muito bom o nosso trabalho ali, né? Mas quando chegou a crise de 2008 do Lehman Brothers,
nós tivemos, assim, eu percebi que eu estava muito concentrado num único segmento e que eu precisava encontrar uma maneira de diversificar o negócio, porque naquela época a estrutura de crédito era um pouco fragilizada, os bancos entravam, saíam, hoje muito menos, isso quase não ocorre, mas graças a Deus não ocorre, né? Mas as montadoras também se estruturaram com bancos próprios, né? Isso facilitou muito. E aí eu olhei para tudo aquilo, né? Em 2008, falei, eu preciso achar um outro segmento de negócio. Pensei em pecuária, que tinha um pouco de conhecimento, né? Você começou a criar boi, né? Eu lembro que você tinha não, teve uma fase que a gente criou, teve uma fase que a gente tinha lá uma área pequena, né? Uma área para nosso padrão de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso também grande, uma área mais assim intensiva e foi muito positivo para nós. Mas o nosso DNA era no veículo mesmo e nós resolvemos tentar naquela época, isso em 2010. 2008 a gente pensou, olha, vamos tentar diversificar. Vamos preparar a empresa, consolidar aquilo que a gente está fazendo de crescimento, construção de sede, tudo. E depois nós vamos pensar em diversificar. Quando foi 2011, né? 2011, eu falei para o meu filho, vamos em São Paulo, no salão. Outra vez no salão. No salão, ver o que tem lá, né? E vamos tentar alguma coisa, né? Para a gente diversificar. A gente estava em condições de diversificar. Mercado de moto 2010 foi maravilhoso, foi recorde. Eu cheguei a vender 1.500 motos por mês. Né? Numa loja eu cheguei a vender 750 na loja de Campo Grande, 750 motos. Posso fazer um hiato? Porque tem uma outra coisa, porque assim, eu morava em Santos, certo? Morei em Itaém, morei em Santos, no litoral paulista. E eu tinha montado esses grupos de amigos, etc, e tinha montado um plano, não, foi antes, em 94, por aí, eu fui chamado para uma concessionária de Campo Grande. Isso mesmo. E eu lembro que um dia eu fui, que era a Chacha Veículos, e eu fui almoçar com você lá em Campo Grande, numa churrascaria. Sim. Aí você falou assim, Caporal, venha trabalhar aqui, porque, além de tudo, você vai ganhar para aprender. É maravilhoso isso, né? Vem trabalhar. Eu falei, mas eu nunca trabalhei de empregado, tal. Eu falei, não tem problema. Você vai conviver aqui, você vai tocar uma concessionária Chevrolet. Eu estava levando para lá o Fácil Car na época. Fácil Car. Por isso que eu falei que mudou minha vida, porque com os grupos de Moai, Tanamoshi, etc., que a gente foi montando, eu fui aprendendo e criei o Fácil Car na época para a concessionária de Campo Grande. Sim. Né? E aí você falou assim, venha, que pelo menos você vai estar recebendo aqui, na boa, para aprender e você vai montar as coisas aqui, vai dar certo. Você que me incentivou a ir para lá, me deu o apoio e tudo mais, eu queria deixar registrado isso aqui. Sim, mas foi... a tua presença lá foi importante, tanto é que depois, em seguida, a gente já tinha uma amizade, tinha desenvolvido uma amizade, porque a gente, depois daquela ida lá na Honda e na loja, que nós almoçamos num barzinho, num restaurantezinho pequeno, ali no Cambuci. Próximo da Avenida do Estado. Isso. Um lugar ali, né, bem pequeno, né, a gente almoçou, porque eu ia voltar naquele mesmo dia, você também tinha coisas para fazer. Depois daquele dia a gente não perdeu mais o contato. Então, a gente foi falando. Em 94, 95 eu fui morar em Campo Grande. Isso aí. Logo em seguida, você foi morar em Campo Grande, né? Depois você levou esse Fácil Car lá para o Chacha. Em seguida, você montou o Fast Plan para mim. O Fast... Putz, eu não lembrava do Fast Plan. O Fast Plan vendeu muita moto. Olha só, era isso mesmo. Fast Plan, gostei do nome, hein? Você registrou, não? Não, acho que eu vou pegar de volta. Era um nome legal. Eu acho que a gente decidiu junto esse nome. Não foi? Acho que foi. A gente montou o Fast Plan lá, mesmo. Então, e aí as coisas foram acontecendo dessa forma, né? Então, como eu estava falando, em 2008 eu percebi que o negócio estava muito concentrado. A gente tinha 450 funcionários.
nessa época. Tudo concentrado numa marca só. Tudo concentrado num segmento só, né? Embora e vendendo consórcio. E vendendo fast plan. E assim, né? Diga-se, é bom que se registre, né? A Honda é uma empresa maravilhosa, né? Uma empresa séria. Líder de mercado, com pessoas com um share que não existe em nenhum lugar do mundo, só aqui. Então ela tem um mérito, né? Claro. Da rede, do trabalho que eles implantaram. De todos os envolvidos. Né? Todos os envolvidos. Então é importante que isso facilita para nós, né? E tem um ponto que eu gostaria de falar mais à frente, mas eu acho que isso fica registrado. Muito importante, até hoje a Honda é uma empresa muito importante para nós, né? E dessa forma a gente cresceu com a Honda, mas o segmento de duas rodas a gente estava muito concentrado. Tinha essa questão do crédito que impactava quando o mercado dava uma oscilação, né? E a sorte que a Honda sempre investiu muito em consórcio, em grupos de consórcio, que deu essa estabilidade para ela até hoje. O share dela é muito, muito preservado, muito em boa parte pelo consórcio, pelo CNH, né? Bom, nós chegamos e vamos lá em 2011 visitar o salão para ver se fomos nas montadoras de automóvel, né? Essa história é interessante. Fomos nas montadoras de automóvel, mas 2010, 2011 eles estavam assim bombando de vender. O segmento de automóvel estava bem. Em 2012 a gente vendeu 3,6 milhões. Foi recorde. Foi recorde, nunca vendeu antes. Né? Foi uma coisa absurda. Então estava todo mundo sorridente e ninguém falava uma bandeira, uma área. Não tem bandeira. Não existia. Estava tudo mercado bem, né? E eu me lembro que eu falei, vamos olhar o stand ali, tinha um stand muito grande da Volkswagen, né? Falei, vamos olhar aquele stand lá, tinha uns motores abertos, assim, funcionando, né? Que eles deixam para chamar a atenção. Nesse inteirinho eu fui atravessando e vinha de lá uma pessoa, né? O Enio Sardenha, que é do grupo Braikoff, lá de Blumenau, Santa Catarina, e eu tinha tido uma experiência na Aço Honda, porque eu fui conselheiro da Aço Honda nesse período de Honda, né? Fui presidente de NOA, fiz um trabalho no estatuto da associação, a gente fizemos um trabalho junto com os outros colegas, né? E fizemos amizade. O Enio era um dos conselheiros, né? Representando o estado de Santa Catarina. Você lá. E vinha ele com os 2 filhos dele e eu com o meu filho. E atravessei o salão, como é que você tá? E tal, o que você está fazendo aqui? Falei, cara, eu vim às compras, né? Eu vim às compras. E eu tinha um book que eu tinha preparado. Eu preparei na agência um material mostrando o meu negócio. E aí eu mostrei para ele, tá aqui meu negócio. Ele olhou e falou, nossa, teu negócio é grande. Eu tinha 450 funcionários. Né? Eu quero diversificar e tal. Ele falou, cara, por que você não pega a DAF? Ele que falou? Ele. Olha. Eu falei, DAF? O que é DAF? O que é isso? Ele falou, caminhão. Eu falei, mas é chinês? Clássico, né? Isso em 2011. Não, DAF é holandês, é de uma companhia americana, Packard Company, é a última das 4 marcas, né? 4, 5 marcas que tinha no Brasil, é a última das grandes marcas, falou isso, que vai entrar no Brasil, então assim, é uma oportunidade ímpar, né? Falei, cara, olha aí, que interessante. É um negócio com menos gente, né? Mais compacto, ticket médio maior, voltado para o segmento não de varejo, né? Mais de atacado, mais de bem de capital, né? E você está numa região agro, né? Isso. Que expande e aí, precisa. Aí eu comecei a desenvolver um trabalho lá com a DAF, né? E na época fui desenvolver um plano de negócio, mas o mais difícil foi convencer minha esposa. Porque a Meire não queria? A Meire falava, você tá maluco. Você tá maluco. Como que você vai montar um negócio de caminhão? Você vai sair de moto e vai para caminhão, é muita coisa. É um pulo, né? Quer passar pro carro no caminho? Não, já passei, não quero. Você é maluco. Aí eu tive que usar a minha criatividade para poder convencê-la, né? Então, eu ia passar férias, isso tudo muito rápido, porque
né? Assim, em 2011, a fábrica já estava se instalando, o negócio era uma oportunidade. Se Em eu não... 2011 você foi passar férias em Camburi, não foi? Então, Teve isso uma época que você foi lá em Camburi. foi, Você chegou lá, não tinha luz no meu apartamento, não tinha cortado a luz, não tinha? Alguma coisa foi assim? muito bom aquilo lá. Foi muito bom. Até hoje eu tenho saudade, viu? Aquele espaço lá, né? É bacana, Um lugar né? maravilhoso, na beira da serra, né? É. Então, e daí a gente desenvolveu com a DAF, mas essa história da Meire é interessante de contar. Ela falou assim, não quero, já tá bom, a gente já tá, é muito, né? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente ia pra praia nessa época, ia para Santa Catarina no final do ano. E eu ia levar minha mãe e minha sogra junto, e meu netinho que tinha nascido recentemente. Aí eu fiz uma proposta para ela, falei, vamos fazer o seguinte, e a minha sogra e minha mãe dentro do carro, né? Na hora que estava saindo, falei, Vocês foram de carro? eu queria que você, vamos fazer um desafio, você aceita? Então, vamos fazer o seguinte, você vai contando os caminhões que nós vamos encontrar até o litoral, vai contando. Se chegar lá e você falar assim que ainda continuar com a mesma opinião, nós não vamos abrir o negócio. Quantos caminhos ela contou? Aí, quando chegou na divisa de São Paulo, ela já falou, já tinha se convencido. Não precisou chegar em Santa Catarina. Então, foi interessante isso. Que legal. Aí depois vem a história, né? Da marca DAF também. Hoje você é um dos maiores DAF do Brasil, né? Não sou maior porque o meu mercado, ele de usados você é. Ah, sim, de usados a gente tem um bom trabalho, né? Mas tem grandes marcas, grandes empresas dentro da rede DAF, né? Grandes grupos, Grupo Barigui, enfim, outros, eu não posso nem ser injusto com outros grupos que tem dentro, né? Via Trucks, Soma Fértil, enfim, vários outros lá, que são importantíssimos, né? Que ajudaram a desenvolver a marca. Mas o episódio DAF, ele é importante para mim. Primeiro porque é um negócio que está consolidado, cresceu muito, né? Mas o negócio DAF era totalmente desconhecido. Então ninguém conhecia a marca DAF no Brasil como eu, quando recebi a primeira abordagem, né? Eu tive que pesquisar, fui falar com você sobre a marca, você estava morando nos Estados Unidos, lembra disso? Lembro. Você falou, olha, é uma companhia séria, muito capitalizada, né? Tem uma classificação na Bolsa muito, né, muito privilegiada, né? Tipo AAA, né? AAA, alguma coisa assim, bem capitalizada e uma empresa com um histórico muito bom com a rede deles. Eu consultei outras pessoas, consultei o Trivelato, né? Só. Tem um episódio com o Trivelato também interessante, mas consultei o Alarico, que era presidente da FenaBrave na época, né? E ele também falou que era uma marca interessante. O Alarico é Volvo, né? Volvo, Caminhões. Volvo Caminhões, um dos maiores do Brasil, né? Ele era presidente da FenaBrave na época, foi o que eu disse. E aí uma experiência grande com o caminhão, né? Com a marca como a Volvo, né? E aí a gente começou o trabalho, né? E eu, como eu estava dizendo, foi muito gratificante para mim, Caporal, esse episódio com a DAF, em função de ser uma marca desconhecida e em função de que o meu trabalho do time nosso, seria colocado numa condição de start de uma operação que ninguém conhecia, diferente da Honda. Claro. Porque a Honda, toda a vida no Brasil, ela foi uma marca desejada, foi uma marca respeitada, foi um negócio que deu resultado até hoje. Você estava começando do zero com a DAF e a DAF também está começando do zero. Do zero, né? Mas profissionalmente, né, eu já estava numa idade que tinha uma certa experiência acumulada de trabalho, né, ao longo daquela caminhada toda, né, dos moais da vida, enfim, das scooters, né, da própria experiência com a Suzuki, que também era desafiadora na época, por conta de peças, essas coisas, manutenção, né, muito desafiador. Mas aí a gente começou o caminhão do zero, né, e hoje a gente tem aí um share considerável,
né? Talvez um dos maiores da marca, né? no país. O que assim, mostra que a nossa equipe do nosso time, é um time que fez um belo trabalho, né? Então eu sou grato a eles por ter acreditado e me ajudado a conquistar isso. Pelo trabalho da marca também, eu acho que assim, a DAF é uma história de sucesso no Brasil, né? Hoje é uma realidade, né? Que é importante a gente ter mais opções, né? de outras marcas e tudo mais, né? Acho que esse episódio foi legal do ponto de vista profissional, né? Foi legal, uma experiência que complementou a experiência com a Honda. A experiência com o automóvel foi num momento equivocado, num momento, numa praça menor. E longe de você, de certa longe. forma, né? E aí a gente saiu do negócio, mas tudo certinho, tudo dentro dos conformes, nada que deixou. Que legal, trás, que né? bom. Eu acho que a nossa vida, né, a nossa experiência, ela tem muitos pontos em comum, né? A gente se socorre muito aí. Quando eu tenho dúvida, a gente conversa. Ontem mesmo a gente foi aqui num restaurante e estava conversando sobre decisões, né? A gente compartilhando os próximos passos, né? Eu acho que essa é a parte boa, né? E ser recebido na sua casa também foi uma coisa... É um prazer, eu já fui na tua casa quantas vezes. Isso. Conhecer o Josh foi maravilhoso. Evaldo, vou te dar um presente. Eu sei que você não faz uso mais de vinho. Você vai dar um vinho para tomar com os amigos. A Meire adora vinho. A Meire adora vinho. Para ela, para Meire. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Muito bacana. Foi ótimo. Adorei tá? Muito maravilhoso. Bacana. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua empresa. Foi uma surpresa fantástica para mim conhecer aqui, né? A gente não conhecia a sede, essa estrutura que você tem aqui, né? Esse trabalho que você faz em prol do automobilismo, em prol da distribuição de veículos, que nos ajuda, livros e a história da família do seu pai, né? Bacana, então obrigado, parabéns para você também. Muito obrigado, tá? muito bom. Obrigado. Beleza.